pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas, sou membro da Ibavim, faço parte do Geração Atitude, nosso ministério com jovens. Sou liderado por Diogo, que cuida dos rapazes de 15 a 17 anos de idade. E bom, hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa leitura e reflexão diária do livro de Provérbios. Hoje eu fiquei encarregado de trazer aqui o capítulo 19. E bom, após a minha leitura completa desse capítulo que eu fiz, eu consegui resumir ele, em minhas ideias, eu consegui resumir ele em apenas uma frase que eu diria, que praticamente fala sobre as características e as nossas atitudes que devemos tomar com um caráter cristão, um caráter como servo de Deus, né? Bom, e isso vale lembrar que o nosso caráter e a nossa índole é aquilo que mostra quem somos e a quem servimos, né? No nosso caso, o Senhor. E isso me trouxe à mente na hora o tema do nosso ministério, né? Romanos 12:2, que diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme, ou seja, dê um novo caráter para vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ou seja, nos transformarmos a um caráter cristão, né, nos leva a viver a plena vontade do Senhor para nossas vidas. Isso também, o nosso caráter cristão tem suma importância porque implica direto no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas também, no nosso testemunho no meio das pessoas, né, nos nossos círculos de amizade ou então até quando formos evangelizar. É muito importante também relembrar isso aí sobre a questão do caráter cristão, a parte de que devemos também viver com isso, né? Isso, um caráter moldado por Deus, nos leva a viver a vontade de Deus e não apenas falar, não apenas pregar, né? Como Jesus mesmo advertiu, vamos lembrar o pessoal lá da época dele, os mestres da lei, sabe? E isso aí também eu trouxe para relembrar um pouco algumas passagens. A primeira delas se encontra lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz que o próprio Jesus diz o seguinte: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem que sabe que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. E também, veio na hora também em mente, a passagem que se encontra lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que diz o seguinte: não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Isso não nos deixam dúvidas, né, sobre a questão de, a partir do momento que conhecemos ao Senhor, a partir do momento que desenvolvemos um temor a Ele e a partir de conhecer essa maravilhosa graça dele, temos um caráter moldado por Ele e agora somos feitos filhos dele, né? E agora temos que viver realmente. E isso é para experimentarmos a sua boa vontade. E por fim, para não fugir muito do capítulo, não pegar apenas passagens de outras partes, por fim, as características que o próprio capítulo descreve, as características que devemos ter em nosso cotidiano, que condizem com a vontade de Deus, são elas, as características que devemos ter. São a honestidade, a confiança no Senhor, a sensatez, a humildade, a sabedoria, o perdão, a dedicação ao serviço de Deus, a obediência à lei de Deus e o temor ao Senhor. Desses aqui que eu acabei de citar, eu gostaria de destacar eles. Primeiramente, o temor ao Senhor, que isso aí eu tirei lá do versículo 23, do próprio capítulo 19. Bom, e isso aí lá em Provérbios, no primeiro capítulo de Provérbios, no verso 17, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, é aquilo que nos tira, vamos dizer assim, de um estágio de inexperiência, um estágio de filhos, né, como ele diz lá no início, e nos torna sábios. Isso é a chave da sabedoria, o temor a Deus. E logo mais vem as outras coisas, a sensatez, a obediência à lei do Senhor, a dedicação, a confiança. Isso tudo vem com o tempo, né, com o passar do tempo. Mas o princípio de tudo é o temor ao Senhor, o temor à sua lei, o amor a Ele. E também são expressas para nós algumas coisas como que devemos praticar como servo de Deus, né? Não ter só, vamos dizer assim, como característica, mas sim também na prática, que se encontram
podemos destacar ser bondoso, como diz lá no verso 17, que isso aí tem base, o princípio da semeadura e a colheita, que lá ele diz que se tivermos oportunidade, praticamente ele diz, se tivermos oportunidade de ajudar alguém necessitado, que devemos ajudar, que o Senhor irá retribuir. Isso aí sabemos que o Senhor cuida de nós sim, então devemos cuidar dos nossos irmãos. Isso aí parte do princípio da semeadura e a colheita, que é o que vemos bastante, né, no nosso meio. Outro ponto é ouvir os conselhos de estar pronto a aprender, isso aí ele fala claramente. E também lá em Provérbios, no primeiro capítulo, versículo 8, ele lembra disso, ele diz o seguinte lá: um filho que é inexperiente deve escutar conselhos de seu pai a fim de um dia se tornar sábio. Então isso nos leva bastante a entender o porquê de escutarmos conselhos, o porquê de darmos ouvidos a quem são sábios. Muitas das vezes, principalmente nós jovens, eu reconheço bastante, não gostamos de receber conselhos, achamos que somos dono do mundo, mas realmente isso é algo que nos destrói. O que realmente nos edifica é escutar os sábios, realmente, escutar quem está à nossa volta, amigos de verdade, né? Irmãos em Cristo principalmente, e é isso que nos edifica, não leva a ruína. Bom, e também sobre isso tem lá também Tiago 1:19, que diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ou seja, o primeiro de tudo é ouvir, dar ouvidos, procurar conselhos bons, sadios, né, que venham a partir de pessoas que fazem parte do reino de Deus principalmente, né, e bom, aplicados às nossas vidas. Outro versículo que me chamou bastante atenção foi o 25. E isso aí eu tirei que devemos aprender com os erros e não persistir neles, né? E na hora também, isso aí eu estava lendo um livro esses dias com o meu primo e veio na hora uma citação de Augusto Curry em seu livro O Código da Inteligência, um livro muito bom, que diz o seguinte, a citação dele: uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Cara, ou seja, muitas vezes também nos outros versículos de Provérbios diz o seguinte, o Salomão diz o seguinte, que se a gente tem pessoas que amam o mal, praticam o mal, andam em veredas tortuosas, e devemos nos afastar delas, né? Correto? A gente tá vendo aquele mau caminho, então a gente já tem que tentar se esquivar. Sabemos que é difícil, principalmente nessa época de juventude, por causa da rebeldia que muitas das vezes bate, mas realmente é para vivermos a vontade de Deus. Isso é o que nos leva à vida, a ter a vida. E por último, viver uma vida de constante discipulado. Isso aqui realmente é uma das coisas também mais importantes. Tudo isso aqui é importante, mas isso aqui é uma das coisas que eu mais encaro como importante. Bom, uma vida de constante discipulado realmente é uma vida prostrada aos pés do Senhor, uma vida realmente focada em Jesus Cristo. O que muitas das vezes sempre me vem à mente é o que meu líder Diogo fala, realmente para viver uma vida de constante discipulado, aprendendo com Cristo cada vez mais e mais, é realmente ter sempre em mente uma reflexão que diz o seguinte: o que Jesus faria em meu lugar diante dessa situação? Então, bom galera, isso aí fica para nossa reflexão aí do dia, né? O que Jesus faria em nosso lugar? Com um caráter, uma índole formada por Deus. É isso aí, fiquem com Deus, um abraço e até mais. Tchau, tchau.